Estevão, Prazer. não vamos falar de academia, vamos falar hoje de marca, de branding. De outra construção. De outra construção. Conta um pouco da tua história para nós aí, como é que você entrou nesse mundo do branding? Primeiro é um prazer estar aqui contigo, Sérgio, porque é muito bom ser o porta-voz de algo que está em extremo crescimento atualmente por conta das redes sociais, né? E é um tema que quase ninguém sabe explicar direito o que é branding, né? Então eu acho legal a gente já trazer esse ponto inicial. E isso tem a ver também com a minha história de vida. Eu comecei no design, eu me formei em design gráfico na Belas Artes, e desde que eu entrei eu era apaixonado por imagem. Que imagem? A construção de imagem de empresas. Então eu caí muito para a linha da identidade visual. Então eu era apaixonado por criação de logotipos e as comunicações das empresas. E a grande brincadeira é que eu entendia que aquilo era o ápice de um designer. Criar o próximo logo da Nike. E isso para mim foi maravilhoso. Eu tive a chance de ter conversas incríveis com designers históricos do Brasil. Alexandre Volner, a galera do estúdio Calduro e Martino. Eu tive influências do design original, assim, por conta de uma série de conexões que eu fui adquirindo ao longo do tempo. E você estava com quantos anos? Eu devia ter lá os meus 18, 19 anos, logo no começo da faculdade já. E a brincadeira desse universo que eu vivia é porque eu já era freelancer. Então, desde o começo da faculdade, eu já trabalhava na área. Mesmo sem estágio, eu já atendia meus primeiros clientes ali. E consegui meu primeiro estágio através da identidade visual também. Com o amadurecimento do meu olhar, ainda com os seus 20 anos, eu fui entender que eu não era apaixonado por identidade visual. Eu era apaixonado pela construção da marca, o que estava por detrás daquele logotipo. E foi através de uma conversa com um professor meu que eu identifiquei essa área de oportunidade, do branding. Que ele falou: Estevão, o branding não é só você entregar uma identidade visual coerente, mas sim você construir a marca ao longo do tempo. Aí eu falei: eu gostei disso e eu vou estudar. Aonde tem uma faculdade disso? A inocência da pessoa é maravilhosa. Não tinha na época. Você tinha no máximo uma pós-graduação na época e livros normalmente gringos. Né? Ainda bem que eu tinha um bom inglês e eu consegui estudar bastante disso. Nessa brincadeira toda de entender o que era branding e o que eu fazia e da forma que eu trabalhava, eu quis começar a estagiar nas grandes agências de branding que existem ainda aqui no Brasil, né? E eu vou te contar um segredo. Eu não fui contratado por nenhuma. Frustração, então, pô? Nenhuma frustração. Nenhuma? Nenhuma frustração. Nenhuma. Porque, na verdade, eu comecei a entender isso, né, com maturidade, que muitas das coisas que eu não concordava com o mercado vinha dessas empresas. A forma de conduzir o projeto, a forma de fazer o projeto, a forma de entregar o projeto. Então, várias coisas de comportamento, de cultura, do que era construído ao redor, eu não concordava muito. E tive com quantos anos você estava não concordando muito, só para entender? Eu já estava com uns 24, 25 anos. Já com 24 já estava discordando das empresas? Tava. Não é que eu não concordava com elas. Era coisas que eu achava, por exemplo, que não cabiam. Do ponto de vista de cultura mesmo, né? Do que eu estou oferecendo para o meu cliente. Teve uma época que eu entrei num papo filosófico sobre sustentabilidade. Isso é muito engraçado. Porque eu fui fazer um projeto com um cara que tinha acabado de voltar de Londres. E ele perguntou qual área do design eu gostava. Eu falei do branding. E ele falou assim: você trabalha com o design do mal. Aí eu falei: como assim, design do mal, cara? Aí ele: numa época que as pessoas estão falando sustentabilidade, você instiga o consumo. E na época eu era jovem de tudo, eu não tinha o menor repertório para rebater essa crítica. E eu fui atrás dessas respostas. Inclusive, uma das minhas conversas na pós-graduação de branding que eu vim fazer futuramente foi ética e responsabilidade da consultoria.
né? Que tipo de projeto você aceitaria e que tipo de projeto você negaria. E quando eu consegui responder essa pergunta, essa indagação dessa pessoa, eu fiz questão de tomar um café com ela e falar que não é o design do mal. Na verdade, o mal está dentro da essência que a marca está sendo construída ou não, e normalmente está dentro das pessoas, né? E a brincadeira é que a gente começou a conversar ali sobre um papo filosófico de construção de marca. E agora eu dei uma desviada legal do assunto, mas a brincadeira é essa, assim, o branding na minha vida, ele caminhou muito com a minha formação de pessoa. Né, do que eu gostava, do que eu acrescentava, do que eu via. Porque eu sempre acreditei que as empresas eram grandes canais de transformação. Através de um propósito de marca, através de uma visão de futuro, você consegue impactar um número grande de pessoas. E se você não faz isso de forma responsável, você está deixando um grande lado do mundo sem ser olhado. Né? Hoje em dia eu brinco assim, né? Toda empresa nasceu para dar lucro. Mas se sua empresa só dá lucro, você é um desperdício de espaço. Você tem que construir narrativas que façam diferença. Você tem que construir envolvimento. O lucro é consequência de um consequência processo, de uma série de coisas. O lucro, na verdade, se você só está olhando para o seu lucro, você está sendo egoísta com as pessoas que você atende. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte, porque sim, brand é uma coisa meio etérea, né? Mas, assim, não é uma coisa que você o que é brand? É marca, é percepção, é um pouco de tudo, né? Quer dizer, e hoje você vive num mundo que a gente é impactado 365 dias por ano, 24 horas por dia de mensagens, isso é um cenário que quando você tinha 24 anos não existia, né? Nada.